Alô amigos, aqui é Rony, estamos na Ronilândia e bem-vindos a mais um minicast. E hoje temos um participante especial para falar comigo sobre V de Vingança, meu irmão Ângelo. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui junto para poder destrinchar um pouquinho essa obra tão bonita, não vou falar bonita, mas tão interessante. E tão importante. V de Vingança, escrito por Alan Moore, talvez uma das suas obras mais importantes e mais icônicas, que traz o personagem V, que usa a máscara de Guy Fawkes, que se tornou um símbolo nos últimos tempos. Ele é muito ligado, inclusive com a data em que eles iam tentar uma revolução dentro da própria Inglaterra, o dia 5 de novembro. Isso, é a conspiração da pólvora. Inclusive uma observação sobre o filme, tá? O filme era para ter sido lançado no dia 5 de novembro de 2005, mas houve atrasos, infelizmente, na edição e o filme acabou passando para março do ano seguinte. Então eles não conseguiram fazer o que eles planejavam na sua época, que era lançar o filme justamente na data em que eles homenageiam com esse filme. A conspiração da pólvora foi uma tentativa de mudar o governo protestante da Inglaterra, onde um grupo de católicos se juntou para explodir o parlamento. Claro que teve que ter um... como é que se diz? Um bode expiatório. Um bode expiatório. Que teve que pagar pelo que foi feito. Tá? Guy Fawkes era um especialista em pólvora. Então ele foi mandado para explodir o parlamento. Só que uma carta montada por um dos aliados dele entregou que eles iam tentar explodir e foi preso, julgado e enforcado. Não teve nem conversa, tá, gente? Foi simplesmente, eles quiseram dar um exemplo para todos, tá? E é muito interessante porque a obra, assim, a HQ, né, os quadrinhos, eles foram feitos justamente em cima por causa que o Alan Moore, na sua época ali, ele estava se sentindo muito pressionado pelo governo inglês da época, Margaret Thatcher, o governo, vamos falar assim, um partido mais conservador, né? Inglês, e ele estava achando que assim, estávamos caminhando para um mundo de totalitarismo, que é o que a obra fala. O filme, dirigido por James McTeague e produzido pelas irmãs Wachowski, é um projeto antigo delas. E quando eles estavam finalizando, acredito que era Matrix Revolutions, elas chegaram para James McTeague, que também, se não me engano, era seu diretor de fotografia há muitos filmes, e falou: nós temos um presente para você. E esse presente é que ele iria dirigir seu primeiro filme, V de Vingança. O filme conta, ele tem uma partida na conspiração da pólvora, mostrando um flashback da época, e daí começa a desenrolar nos dias de hoje, vamos dizer, porque, ao contrário dos quadrinhos, ele é adaptado para um futuro distópico, e não para o presente que o... Mas, assim, na HQ também, cortando, assim, na HQ, ele foi escrito em 83, mas ela se passa em 97. Ah, entendi. A história foi escrita em 83. Então, os dois são futuros distópicos. Os dois são futuros distópicos. O mundo, ele estava enfrentando guerra, pragas. Então, um político em ascensão, Adam Sutler, ele se oferece para tomar conta de tudo e vence, e se torna um alto chanceler da Inglaterra. Só que as políticas deles não são as mais, vamos dizer, limpinhas do mundo, fazendo experimento com pessoas, espalhando pragas, culpando terroristas de outros países. O resultado dessas experiências criou V, um prisioneiro que nós não sabemos o nome, nós não sabemos nada sobre ele, nem o rosto, nunca é revelado o rosto. Tudo que sabemos que é um homem muito rápido, capaz e forte. E muito inteligente acima de tudo. Um dos heróis, vamos dizer, que é isso que ele é. Mais inteligente dos quadrinhos e dos filmes. Assim, ele é muito interessante porque, assim, o V, conforme você vai assistindo, é uma ideia, a mesma coisa que acontece nos quadrinhos acontece no filme. Ah, tá. O V, ele é uma ideia, tá? Existe aquela pessoa que ele é o V, mas ele passa, a mesma sensação que ele passa no filme é a mesma coisa nos quadrinhos.
No final, o V, ele fala isso. O V, ele não é uma pessoa, ele é uma ideia, ele é um ideal, tá? O filme, eu acho o filme sensacional, acho ele lindíssimo. Eu também. Acho ele demais, tá? Ele condensa muito bem muita coisa do que se passa na HQ. A HQ tem certos momentos que é meio travado, é meio assim... Eu gostei da leitura, tá? Eu li a primeira vez, logo depois que saiu o filme, eu fui pesquisar na internet, encontrei, assisti lá. Há uns 4 anos atrás, eu e o meu outro irmão, o Vitor, fomos na Bienal e eu comprei aqui os quadrinhos e comprei também, que vinha junto com a máscara também, eu também tenho uma máscara. É mais legal do que essa, tá? E eu comprei esse, não me lembro se eu paguei R$60, R$70 na época, não foi caro, tá? E daí eu reli, tá? A ideia do começo é a mesma, só que tem algumas sutilezas assim. Aqui, os quadrinhos, ele é muito mais anárquico, tá? O filme ele não é anárquico. Ele vem, ele te conta uma ideia, porque eles quiseram fugir dessa ideia da anarquia, que foi uma coisa, inclusive, que o Alan Moore não gostou. Ele ficou muito revoltado, ele não gostou do filme por causa disso. Por causa que ele não fala assim de esse lado contra o outro, ele não fala sobre anarquia, sobre o povo se levantando para poder lutar, mas é uma luta desenfreada, é todo mundo saindo para porrada, é todo mundo indo para violência sem fim, tá? Bem diferente do que acontece no filme. No filme você tem um levante das pessoas, mas assim, existe uma violência, mas é uma violência que é provocada por algumas catástrofes, que nem quando a menina é assassinada por um dos homens dele. E no filme não, as pessoas já estão com a paciência cheia, as pessoas já estão cansadas. Então elas conseguem. Então, como tem um V que provoca isso, ele começa a provocar nas pessoas esse instinto delas se levantarem e elas partirem para a guerra. Então existe essa diferença. Sim. Tanto que um dos momentos mais importantes do filme é o discurso do V, que ele coloca em rede nacional. Que eles têm, assim, você não pode assistir o que você quiser no universo do V. Você assiste o que o governo manda na hora que eles quiserem. É um governo totalitarista. Exatamente. Totalitário. Né? E aí ele invade o prédio da BTN e fazem eles colocar o discurso dele no ar. E que ele destruiria o parlamento em 1 ano. Ele acabou de destruir o velho Bailey no dia anterior e que destruiria o parlamento daqui a 1 ano e que aguardaria as pessoas a se juntarem para ele. Com o tempo, isso começa a mudar a cabeça das pessoas. A parar de enxergar aquela conformidade obediente que eles têm que ter por causa do partido e começam a se revoltar. E aí começa a surgir rompantes como o da menininha, que meu irmão comentou, que é um momento muito forte. O homem-dedo assassino mata ela e logo em seguida junta uma turba para espancar e até a morte o homem-dedo. O filme tem uma trilha sonora maravilhosa. O final talvez seja um dos mais catárticos. Do lado de fora do cinema você ouve e já fica emocionado só de ouvir, principalmente se você já tinha assistido o filme. E com atuações assim maravilhosas. Sim. Atuações soberbas. O elenco reúne Sir Ian McKellen. Não é o William Hurt. William Hurt. Acontece. Hugo Weaving, Natalie Portman e... eu esqueci o nome agora do policial. Mas tudo bem. Depois o Ronaldo deixa escrito. Depois eu deixo escrito aqui embaixo nos comentários. E, é um filme... Hoje em dia, não tenho certeza se está no catálogo do HBO Max. Se tiver, procure, porque o DVD é super raro e super caro. E eu lembro que na época eu paguei R$20, hoje custa R$200. Mas isso daí é culpa desse mercado maluco que a gente está vivendo aí, em que se acabou os DVDs e os Blu-rays. Então, se você quer assistir, procura no HBO Max, se já estiver disponível. Provavelmente está, eu nunca pesquisei. E os quadrinhos devem estar disponíveis em lojas virtuais como a Amazon. Esse daqui, por exemplo, a edição que eu tenho, ela está em inglês, tá? Ela não está em português. Acho que foi alguma editora deve ter importado na época e ter colocado para vender. Tinha de porrada para vender lá na Bienal e vendeu muito.
Assim, voltando um pouquinho para os quadrinhos, né? Conforme essa mesma cena do que ele fala assim da TV é muito importante também, tá? Ela tem uma diferença assim em que quando ele vai, eu acho que essa é a parte que mais deve ter incomodado, né? Porque quando ele vai nos quadrinhos, na TV, e ele faz o pronunciamento, ele não está culpando os políticos, ele culpa as pessoas. Ele fala que tudo isso é culpa das pessoas, pelo medo das pessoas. Então ele faz uma culpa incisiva apontando o dedo para cada pessoa. Ele não culpa os políticos, ele culpa as pessoas que vivem aquilo e elas é que criaram aquele ambiente de medo, aquele ambiente de caos que eles vivem. Uma outra grande mudança que tem aqui, tá? A personagem ela seria a personagem principal. É a Ivy. A Ivy. Ela no filme, ela é uma menina que está com uma moça que está começando no jornalismo, está começando ali nesse meio. Na HQ não, tá? Nos quadrinhos ela é uma moça de 16 anos, que não tem pai, que não tem mãe, e ela está partindo para prostituição, tá? Na primeira noite, quando o Homem-Dedo pega ela acha que ele é um cliente, ela vai se oferecer, vai ser o primeiro cliente da vida dela. E eles pegam ela, tal, junto aquele monte de homens-dedos, e eles vão fazer o que vocês não sabem com ela. Eu acho que não pode ficar falando nessa palavra. No filme acontece parecido. No filme acontece parecido, mas eles vão fazer o que vocês sabem. E o V aparece, salva ela e leva ela. Daí junto, logo depois tem aquela explosão que ele faz, que toca música, que tem os fogos, que forma o V. Essa parte é muito parecida. Ele leva ela pro lar dele e eles começam a conviver junto, tal. Ela fala que ela quer ajudar ele, porque ele, querendo ou não, ele salva ela, tá? E ele fala que, assim, que não é ela querer, ela tem que realmente desejar aquilo que ele vai deixar. Só que tem uma diferença muito grande. Eu não vou me aprofundar muito, senão esse vídeo vai ficar grande demais. Tem uma grande diferença que no filme ela foge dele. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos ele que larga ela. Por causa que ela não está pronta para viver isso, tá? Nos quadrinhos explica o que aconteceu com ele quando ele estava naquele centro, tá? Foi feito um composto e foi injetado neles. Todas as outras pessoas não conseguiram suportar aquele composto. Ele foi o único que sucedeu e ele que causa a explosão, que não fala no filme. Não, fica meio por cima. Fica por cima. Quem causa a explosão é ele. Que ele consegue se integrar com o comando da casa e ele consegue alguns produtos de jardinagem e com esses produtos de jardinagem ele produz uma bomba que ele faz aquela explosão e ele acaba com aquele centro de detenção. Tá? E assim, no final não vou falar por causa que eu acho que não... Sim, no final você descobre por si próprio. No final você vai ler. Se nunca leu, se nunca assistiu, vale a pena, porque, como eu falei, é catársico. Lembrei o nome do ator, é Stephen Ray, ator irlandês. E, amigos, é isso. Júnior, a gente chama de Júnior, tá? Sim. Júnior, você quer falar mais alguma coisa? Gente, eu vou falar para vocês, o filme é espetacular. Quem não assistiu ainda, que eu acredito que deve ser uma grande minoria, assista, porque é lindíssimo. Que nem já falei antes, são atuações assim maravilhosas de todos eles, tá? Os quadrinhos são legais, tá? Quem tiver a curiosidade, tiver a vontade de ler, leia, porque não vai se decepcionar. Mas assim, o filme ele cobre a grande maioria dos eventos. Só algumas coisas que os quadrinhos falam que no livro ele não fala, que nessa parte onde estava esse centro de detenção e algumas outras coisinhas que eles explicam, tá? Existem algumas nomenclaturas nos quadrinhos que depois são abandonadas, né? Isso. Tipo a mão, a voz, os dedos. Assim, não é que é abandonado, é que acaba ficando num segundo plano, né? Tá, conforme vai andando. No começo tem uma importância e depois ele vai ficando um pouquinho mais assim, e é legal relembrar, tá? V não é uma pessoa, V depois você vai entender que ele é uma ideia, né? Sim.
na luta, numa das lutas que o Júnior falou aqui, ele fala pro Creed assim, por trás dessa máscara tem mais do que carne, por trás dessa máscara tem uma ideia, e ideias são a prova de balas. E outra frase que eu gosto muito que ele fala é que as pessoas não devem temer seu governo deve temer as pessoas. E acho que é isso. É isso. Foi um prazer passar esses momentos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amigos, aqui é Rony, aqui é Ângelo e até o próximo Ronilândia. Tchau.